Bem, meus irmãos, vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e nós faremos a leitura a partir do versículo 1 e leremos até o versículo de número 12. É um texto bastante conhecido, bastante debatido. Algumas pessoas têm dúvidas, outras se posicionam firmemente sobre algumas questões desse texto, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é claro, respeitando a sua visão, seu entendimento, mas partindo desse pressuposto de que Deus chamou João Batista, um homem de coração avivado. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, e pedimos encarecidamente que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos dê entendimento da sua verdade, para que nós tenhamos a nossa vida em santificação, para que nós tenhamos o desejo de a cada dia mais procurar os caminhos retos do Senhor, obedecê-lo, para que nós não nos entreguemos ao conforto, a uma vida sem relevância, mas para que tenhamos uma vida avivada, despertada, reanimada pelo Teu Espírito Santo. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Silêncio de Deus. Eu diria que essa é a frase que descreve esse período em que João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. Período conhecido como intertestamentário, e eu gosto muito de fazer isso, toda vez que a gente abre a Bíblia no Evangelho de Mateus, você vai encontrar pelo menos uma folha em branco. Esse é o período do silêncio de Deus. Período de alguns séculos em que Deus não levantou nenhum profeta. Deus não falou como Ele vinha falando no Antigo Testamento. E, consequentemente, o que nós temos no início do ministério de João Batista e depois, sequencialmente, a manifestação pública e o ministério de Jesus, é uma religião cheia de formalismos. Essa é a realidade da religião judaica no período em que João Batista aparece pregando e anunciando arrependimento e a chegada do reino de Deus. Não estou dizendo aqui que os fariseus não continham a palavra de Deus ou não tinham a pregação da verdade, mas estou dizendo que pela ausência profética, pela ausência de uma fala diretiva de Deus, de uma manifestação da vontade de Deus, a religião desembocou em um conjunto de regras morais
que trouxe uma perspectiva de vida muito inflexível. A vida propagada pelos fariseus não era fácil. Havia muitas disputas entre eles. Havia uma influência política, um pensamento grego, que a gente chama de cultura helênica, muito presente. A prova disso era fariseus e saduceus. Se você estudar, você vai ver que há diferenças doutrinárias entre eles. Ambos arrogando uma liderança religiosa, influenciando o povo e a elite judaica, mas com pensamentos diferentes. Os fariseus eram um grupo extremamente conservador, muito voltado à observância de rituais, eram muito preocupados com a lei mosaica. Já os saduceus tinham uma influência da cultura grega. Tinham algumas descrenças com relação à ressurreição, por exemplo, mas ambos os grupos tinham grande influência entre o povo. E são esses personagens que aparecem no batismo de João Batista. Percebendo o alvoroço, a grandeza do seu anúncio, da sua pregação, como as pessoas, não só em Jerusalém, mas na Judéia e na província toda, na região, descem ao Jordão para serem batizados por João Batista, esse profeta de Deus que ainda contém o perfil profético do Antigo Testamento, porque vocês vão ver que dali em diante ninguém mais usa a expressão assim diz o Senhor. João Batista é o último, ele é a voz do que clama no deserto. Veja, não é a voz que clama no deserto, não é a voz de João clamando no deserto, ele é a voz do que clama. Alguém está no deserto, e não é ninguém menos do que o anunciado pelo profeta Isaías. É a voz do Senhor Deus clamando no deserto, e não no templo de Jerusalém, mas no deserto, lugar de sequidão, lugar de escassez, apontando para essa ausência da fala de Deus. E é no deserto que João, esse profeta de Deus, anuncia a chegada do reino de Deus. E ele anuncia como um precursor: endireitem os caminhos de vocês, corrijam os caminhos de vocês, corrijam as veredas de vocês, preparem o caminho, porque chegou o Senhor. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, eu quero falar sobre esse coração avivado. Qual a importância da mensagem de João Batista? O que significa a sua mensagem, o seu batismo, o Espírito ali anunciado e essa ênfase, esse epíteto, essa qualificação tão potenciosa do fogo de Deus? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Veja no verso 1, diz que naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Naqueles dias aqui faz referência aos anos intermediários entre o nascimento de Jesus, sua infância, seu crescimento em estatura, em conhecimento, em obediência, em graça, até a sua manifestação pública. Porque se nós observarmos o 3º capítulo, ele se abre quando Jesus já é um homem com 30 anos de idade. É isso que nós vamos aprender aqui, e a gente vai perceber que o que ocorreu nesses anos anteriores, a infância de Jesus até a sua preparação para aparecimento público, há um silêncio, há uma espécie de anonimato. Se Jesus pregou dos 30 aos 33, a gente pode dizer que Jesus viveu 90% da sua vida no anonimato. Interessante isso, né? Se nós formos analisar o texto. Até os 30 anos, não há nenhum tipo de anúncio, de grandeza. Todos olham para Jesus como um simples homem, filho de José, o carpinteiro, o nazareno. Jesus não tinha nada de tão extraordinário. Eu disse isso na quarta-feira. Ninguém que convivia com Jesus no seu círculo de relacionamento disse que ele brilhava como um anjo ou que fosse como um espírito. Nada. Jesus era um homem comum, cheio de graça, sabedoria, mas que passou por todas as fases que nós passamos, né? Teve sua infância, seu preparo e desenvolvimento cognitivo, crescimento físico, aprendeu obediência à lei, foi a Jerusalém, participou dos ritos,
aprendeu a obedecer pai e mãe, aprendeu sobre a história do seu povo, sua língua. Jesus teve um desenvolvimento normal. E esse ponto é muito importante porque é a identidade humana que nós temos com Cristo, porque ele passou absolutamente por todas as fases. Foi amamentado, teve a presença dos pais. Então não há nada de extraordinário nesse sentido. O que há é a simplicidade da sua humanidade. Jesus sentiu fome, sentiu sede, fadiga, sentiu medo, passou por angústias, sentiu a dor da traição. Jesus sabe o que nós passamos, ele sabe todos os sentimentos que nós temos. A diferença é que Jesus tinha seu arbítrio livre, porque não foi gerado por José, não tinha semente do pecado. Jesus era filho de Deus, é filho de Deus, mas totalmente homem, filho de Maria, tendo sua estrutura biológica completamente igual à nossa. Jesus passou por tudo aquilo que nós podemos passar e muito mais. Não pecou em momento algum. Mas nesse período, até o aparecimento público de Jesus, esses dias aqui o escritor se refere, naqueles dias em que havia o silêncio profético, naqueles dias em que ninguém conhecia o Messias publicamente, naqueles dias em que não havia ninguém pregando esse reino tão claramente, naqueles dias em que era comum receber a direção dos fariseus, do sinédrio, naqueles dias em que ainda estava no auge, culto no perfil veterotestamentário, presença do sacrifício, a guarda do sábado, todos os ritos. Naqueles dias, quando ninguém estava preparado, ninguém talvez esperando, apareceu um homem cujo nome é João o Batista, anunciando, pregando no deserto da Judéia. Vejam, meus irmãos, depois de ter dito o que aconteceu nesse tempo, agora João aparece pregando, e é interessante porque a voz de João Batista é como esse ressoar repentino da voz de Deus. Para quem não estava mais ouvindo a voz de Deus, ter agora um profeta falando em nome do Senhor é algo extraordinário. Um homem rústico, grosso, não no sentido de não ser educado, mas não com aquela indumentária, com aqueles trejeitos dos fariseus, não com a linguagem polida, ou politicamente correta, mas um homem que é o precursor do reino aqui, anunciando, em um cenário em que as pessoas estavam conscientes de que Deus não falava mais nesse perfil, ou através de profetas assim. Então aparece João Batista como esse precursor. Vejam, ele então vem para cumprir a profecia de Isaías, porque em Isaías capítulo 40, verso 3, diz o seguinte: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Como nós ficamos impressionados ao ver a precisão do cumprimento da profecia messiânica. E como era necessário que isso acontecesse. Vejam, aconteceu em cada um dos detalhes, minuciosamente. Assim como Isaías anunciou, João vem como cumprimento dessa profecia. Está aqui a importância do aparecimento dessa figura profética, desse homem de Deus, desse homem que Deus vai usar como instrumento para preparar o caminho do Senhor, inclusive o homem quem Deus usa para batizar o Senhor Jesus. É esse o personagem que eu quero tratar nessa manhã. Lá no verso 4 diz o seguinte: e este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. O primeiro impacto que as pessoas têm ao olhar para esse profeta, antes da mensagem anunciada, é a aparência que ele tem e a maneira como ele se apresenta. Por isso, é tão cuidadosamente detalhado aqui no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque se João é esse profeta no perfil do Antigo Testamento, ele se apresenta como os profetas do Antigo Testamento.
E era comum, por exemplo, Elias era um homem que muitas vezes se apresentou assim, vestido com peles de animais. Essa imagem rústica, essa imagem de um homem sem delicadeza, de um homem que traz uma palavra de juízo, uma palavra da manifestação da justiça de Deus. Então ele causa um impacto e nós nos impressionamos com imagens. Não é fato isso? Veja, nós estamos vivendo na era da comunicação visual. A imagem fala mais do que as palavras. Uma coisa é você ouvir alguém, por exemplo, hoje eu estou com uma camisa sem gravata, uma aparência um pouco mais livre, mais leve, mas a gente tem aquela ideia sempre do pregador mais centrado, com terno, gravata, não tem aquela... A gente associa muito isso. E João, ele foge daquele padrão dos que anunciam a voz de Deus. Por quê? Porque os sacerdotes, principalmente os sumos sacerdotes, eles usavam umas roupas assim extravagantes, que tinham todo um significado. Eles eram homens que se vestiam como porta-voz de Deus. O sumo sacerdote, por exemplo, usava túnica, usava um manto, tinha o peitoral, tinha a mitra, tinha uma coroa, tinha as pedras no peito representando as 12 tribos de Israel, tinha o Urim e o Tumim, luz e perfeição, a maneira como Deus deveria se revelar, mas já não estava mais se manifestando assim. Então, essa era a imagem de um homem que poderia falar em nome de Deus, do mediador, do representante. Mas aqui o registro é de que João aparece pregando no deserto, vestido de maneira rústica. Vejam, qual seria o lugar da referência de espiritualidade e de anúncio da palavra de Deus naquele tempo? Jerusalém, especificamente no templo. Se alguém esperava ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus, ele deveria esperar que isso viesse do templo, dos oficiais devidamente ordenados, consagrados e separados para tal ofício, daqueles que cuidavam do culto, daqueles que interpretavam a lei, dos doutores, dos escribas, dos fariseus, e de um lugar específico. Esse lugar seria o templo. Mas Deus muda completamente o cenário. Agora, irmãos, vejam, os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás. Havia uma relação política muito próxima com o Império Romano. Havia uma espécie de acordo de pacificação. Por quê? Porque os judeus, eles não se sujeitavam ao domínio de Roma. Roma exigia adoração ao imperador. Roma exigia que se aceitassem, ela não pedia para remover o seu Deus, mas ela exigia que fosse incluído no seu culto os deuses deles, o paganismo. E os judeus eram monoteístas, eles jamais aceitariam os deuses de Roma ou os deuses gregos que foram incorporados ao mundo latino-romano. Eles não aceitavam isso. Vocês vão ver que as cartas, principalmente as cartas paulinas, há uma luta com a igreja para que elas não sejam influenciadas pelos deuses gregos que foram introduzidos no Império Romano. Isso era uma estratégia do Império para dominar os povos. Não removam seus deuses, acrescente-lhes mais. E por vezes o povo judeu se insurgia contra o Império. Então, ter uma liderança religiosa como um sumo sacerdote que estivesse devidamente alinhado com os interesses de Roma era importante. Vejam isso nos governos atuais. Ter líderes orgânicos que têm uma relação de proximidade com o governo ajuda na pacificação do povo. Mas Deus não se envolve com esse tipo de coisa. Deus mantém a pureza de sua palavra, Deus mantém o cumprimento literal das profecias. E quem era por direito exercer o cargo de sumo sacerdote? João Batista. Está lá o homem que vem da linhagem, está lá o homem da tribo específica, está lá o homem que Deus levanta para aquele determinado fim. Se aqueles sacerdotes, ou sumos sacerdotes, eles estão ocupando o espaço do templo, que deveria ser o centro da adoração, o luzeiro das nações,
então Deus fala no deserto. Deus traz o seu profeta e fala no lugar inesperado. Deus nunca deixou de falar ao longo da história. Deus sempre falou, desde o início da criação. Aliás, todas as coisas passam a existir por conta da palavra de Deus. E disse Deus. Deus traz à existência todas as coisas. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de diversas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, falou-nos hoje, nesses dias, agora, fresquinho, nesse tempo, através do Filho, qual é a expressão exata do seu ser, o resplendor da glória do Pai. Deus sempre nos fala. Hoje, através de Cristo, através de sua palavra, que é o próprio Cristo, a palavra, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ou como tem surgido um novo movimento agora, dizendo que Jesus é maior do que a Bíblia é a palavra de Deus. As Escrituras são inspiradas pelo próprio Deus, é a palavra viva. Portanto, meus irmãos, Deus então levanta esse profeta para falar. Qual é o anúncio? O que é que ele prega? Qual a sua profecia? E ele diz assim: preparem o caminho do Senhor. Preparem. Se movimentem, atuem, tomem decisões. Vejam, na antiguidade, os caminhos eram muito ruins, cheios de obstáculos e dificuldades e perigos, principalmente na Palestina. Tanto é que, desde muito antes, o rei Salomão se preocupou em pavimentar os caminhos que levassem a Jerusalém para facilitar a peregrinação dos hebreus, para que cantando os salmos, os cânticos dos degraus, o cântico dos peregrinos, para que eles fossem ao templo oferecer sacrifício, adorar a Deus, porque o caminho sempre foi muito dificultoso. E aqui, João Batista toma uma linguagem que é comum, por exemplo, no Império Romano. Sempre houve nos reinos antigos aqueles que eram uma espécie de arautos do rei, eles anunciavam a vontade do rei, eles iam à frente, preparando a chegada do rei. Então existiam mensageiros, quando o rei ia para uma determinada cidade, ele não ia sem um anúncio, sem um preparo. A sua chegada dependia de todo um cuidado, afinal de contas, não era uma pessoa qualquer, era um rei. Existia então aquele que ia à frente, preparando o caminho. Olha, o rei vai vir nessa cidade, o rei vai chegar em um determinado tempo. Então prepara o caminho, prepara a segurança, tem toda uma estrutura. Hoje existem os embaixadores, Cada nação tem um embaixador, e esse embaixador ele cuida. Se o presidente da República vai visitar, por exemplo, os Estados Unidos, o embaixador, junto com a segurança daquele país, vai preparar todo o ambiente, o presidente daquele país vai reservar a data para receber o outro presidente. Isso é muito comum. João Batista está dizendo: preparem o caminho, o rei está chegando. Preparem o caminho para o Senhor, preparem o caminho do Senhor. E essa palavra Senhor aqui é Iavé, é aquele que governa. É literalmente o comandante, o senhor de um reino. João Batista está dizendo: vai chegar alguém que é muito maior do que qualquer homem sobre essa terra. É muito maior do que o imperador de Roma, é muito maior do que qualquer líder ou decano do Sinédrio, é muito maior do que qualquer representante que vocês conhecem. Ele é o Senhor. E Senhor é sempre ligado ao Deus Criador. É sempre esse Deus que governa. É o Deus anunciado pelo profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, o rei que governava, eu vi o Iavé, o Senhor, sentado no alto e sublime trono. É esse Senhor do Antigo Testamento. Deus está vindo. Preparem o caminho do Senhor. Essa mensagem deveria causar muito espanto. Já imaginou alguém chegando e dizendo assim: preparem, Deus está vindo. Deus está a caminho, o Senhor vai se manifestar publicamente,
O Senhor está chegando. Eu estou aqui como porta-voz de Deus, dizendo: preparem o caminho, porque o Senhor está chegando. Então isso deveria gerar uma expectativa muito grande, porque ao mesmo tempo em que ele faz uma ameaça, porque ele diz lá no verso 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vejam, há uma ameaça e há ao mesmo tempo uma promessa. Ele prega o arrependimento. Arrependam-se. Mudem o comportamento de vocês. Confessem o pecado de vocês. Está chegando o Senhor. E daqui em diante, o que João Batista vai fazer na sua pregação pública, usando uma linguagem vívida, assustadora e ameaçadora, é maravilhoso. Porque se nós nos atermos aos detalhes dessa pregação, e como ele chama os fariseus e saduceus que vão ao seu batismo, como João toca na ferida, como João acusa-os de incredulidade, chamando-os de raça de víboras. E como ele também diz: se vocês estão impressionados com a minha pregação, com o meu batismo, que é de arrependimento, portanto, o que eu vou dizer para vocês aqui é que quem está chegando é tão maior do que eu não sou digno nem de fazer um trabalho escravo, porque os escravos é que desatavam as sandálias. Alguém que está vindo é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele não vai batizar com água como eu, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos observar cada detalhe da pregação de João Batista. Vejam, primeiro, em alguns lugares no deserto da Judéia, haviam arbustos secos. João Batista ficou um bom tempo caminhando por esses lugares. E provavelmente ele presenciou, e qualquer judeu sabia disso, que diante de um incêndio, de um fogo, esses arbustos criptavam, estralavam, e eles queimavam muito rapidamente. E os irmãos sabem que em período de seca é muito comum ter queimadas. Nosso país sofre com queimadas. Acho que todos os países, né? Existem países onde o calor é tão intenso e a chuva demora tanto tempo que o vento leva a queimada e florestas, boa parte, são devastadas pelo fogo. E quem já mexeu com plantação sabe que também para preparar o solo é necessário fazer um incêndio controlado. Então queimar uma eira, um pedaço de terra, fazia com que animais peçonhentos como as cobras, as víboras que tinham lá os seus ninhos escondidos, diante do fogo, fazia com que esses ninhos se tornassem expostos e elas então corriam, fugiam. Quem lida com isso sabe. Tacou fogo no mato, se tiver cobra, a cobra corre. João Batista tem essa imagem na sua mente. Ele está dizendo: olha, há um fogo do juízo de Deus e as víboras estão correndo. E quem são as víboras aqui? São os fariseus e saduceus. Mas por que João Batista chama eles de raça de víboras? De uma espécie ainda muito peçonhenta. Porque eles não estavam crendo e não aceitaram a pregação dele. Mas diante do cenário que estava se aparentando ali, eles decidem ir ao batismo de João. E João diz assim: mas quem advertiu vocês desse fogo, dessa ira futura? É como se João estivesse diante de um mato e as víboras começassem a sair, sabendo que ele ia tacar fogo naquele mato. Então João está dizendo assim: mas quem foi que advertiu vocês dessa ira vindoura, desse fogo vindouro, desse juízo vindouro? E vejam, meus irmãos, lá no verso 8, ele vai dizer o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem era que estava descendo? Fariseus e saduceus.
Na tradição deles havia algo conhecido como tesouro dos méritos. Eles acreditavam, há uma tradição entre eles, de que os méritos de Abraão, o seu pai, o seu antecessor, eram tão grandes que mesmo diante dos pecados cometidos pelos fariseus, eles ainda eram dignos do reino dos céus por causa do tesouro de méritos de Abraão. João Batista, sabendo dessa tradição, sabendo desse pensamento popular, João Batista então fala algo ameaçador para eles, dizendo o seguinte lá no verso 9: não presumais, ou seja, não se equivoquem, não fiquem pensando vocês, dizendo para vocês mesmos, nosso pai é Abraão. Aí João Batista usa uma expressão incrível, constrangendo os fariseus, humilhando os fariseus, dizendo assim: se Deus quiser, das pedras ele suscita filhos a Abraão. Ou seja, isso não faz a menor diferença, porque o fato não é ser descendente de Abraão, mas o fato consta no verso 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta se apegar à religião, não adianta se apegar à tradição, não adianta se apegar ao conhecimento. Sem fruto de arrependimento, o fogo da ira de Deus vai consumir. Isso aqui para nós deve servir como uma mensagem de grande advertência. Nós podemos conhecer as línguas originais, nós podemos conhecer os ipsis literis das Escrituras, nós podemos conhecer aqui tanto o hebraico quanto o grego, estudar exegese, ter uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica, nós podemos ter uma boa tradição histórica, teológica, nós podemos ter uma boa reputação, nós podemos ter um nome respeitado, nós podemos ter uma boa oratória. Sem arrependimento não há salvação. Mas pastor, eu sou da terceira geração de crentes da minha família, eu nasci em berço evangélico. Meu irmão, ainda que o berço onde você foi colocado tenha sido fabricado por uma empresa evangélica, tem lá made in evangélico, não adianta. Se você não produzir frutos dignos de arrependimento, pastor, mas eu entendi aqui que uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver de qualquer jeito. Você está completamente enganado, porque a verdadeira salvação nos conduz a uma vida de boas obras. Não tem como unir uma vida negligente, indolente, irresponsável, sem comprometimento, com a ideia, com o ensino, com o conceito da eleição. É impossível. Se você entende que Deus o chamou graciosamente e te resgatou da vida de pecado, você vai evidenciar isso produzindo frutos dignos de arrependimento. Os fariseus se gabavam: nós somos descendentes de Abraão. Você já imaginou que coisa boa? Alguém puxar a sua árvore genealógica e falar assim: rapaz, você é descendente de Abraão. Está aqui, ó. Hoje tem um movimento judaizante, no mundo todo, e no Brasil eu acho tão engraçado, Joseph da Silva, o pessoal adota uns nomes assim, não tem? Coloca o nome hebraico, aí quer colocar, aí tem um sobrenome Silva, Ferreira, Pereira, Irmãos, esses daqui são de fato descendentes. Mesmo assim, a pregação foi para eles: produzam frutos dignos de arrependimento. Não adianta nada descer as águas do batismo, não adianta nada fazer uma profissão pública de fé sem frutos de arrependimento. Não adianta nada arrogar essa prerrogativa e dizer: não, eu sou bom e eu conheço, eu sou religioso, eu sou praticante, eu faço coisas boas, eu dou minha contribuição, eu vou na igreja todo domingo. Sem fruto de arrependimento, você pode vir aqui todo domingo de manhã, e eu garanto para você, pelas Escrituras, que você não vai ser salvo. Sem fruto de arrependimento, irmãos, eu posso pregar e pregar a verdade, eu também não serei salvo sem fruto digno de arrependimento. Pastor, mas o que o senhor está falando é muito sério. Mas a Bíblia é séria. Pode ser o pastor mais bem sucedido que a gente conheça, de uma igreja enorme, de um ministério
proclamado aos 4 cantos do mundo, com um programa na televisão, com livros escritos, um grande teólogo, pode ser, mas se não tiver fruto de arrependimento, não é salvo. E eu falo porque nós temos a tendência de nos acostumarmos ao estereótipo, à aparência, isso é muito perigoso. Por exemplo, eu tenho que pregar todo domingo. Se eu não estiver bem espiritualmente, eu não vou chegar aqui no púlpito e dizer, irmãos, eu não estou bem espiritualmente. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Se eu entrar num ciclo vicioso de pecado e não me arrepender e não confessar e não produzir frutos de arrependimento, eu posso enganar a comunidade. E alguém pode até dizer assim, nossa, mas o pastor Luiz é tão comprometido com a palavra, ele prega com seriedade, ele fala de céu e inferno, mas se eu não me arrepender, irmãos, eu também vou para o inferno. Não há exclusividade, não há espaço VIP para o reino de Deus. Então se alguém pensa assim, eu estou no adultério, mas eu sou fiel dizimista, você vai para o inferno sendo dizimista e tudo. Não, mas eu vou no culto todo domingo, eu oro todo domingo, eu participo da ceia, só que eu tenho a minha fornicação. Você vai para o inferno com a sua fornicação e tudo. Pastor, mas eu amo a igreja, eu defendo a igreja presbiteriana renovada de Campinas com unha e dente e não fala mal da minha igreja, só que o meu problema é que eu sou infiel à minha esposa. Você vai para o inferno amando a sua igreja. Porque o que João Batista está dizendo aqui, irmãos, não é dízimo, não é ser membro arrolado, não é participar da ceia, não é só descer as águas do batismo, não é só ser uma pessoa boa moralmente, amigável, legal. Produz fruto de arrependimento, se arrepende. Seja sincero, vive para Deus, porque senão você está perdendo tempo. Se eu não viver isso aqui, pedindo a Deus que eu produza frutos dignos de alguém que se arrependeu dos seus pecados, eu também estou perdendo meu tempo aqui. Deus vai salvar por causa da palavra dele, mas eu não terei salvação se eu não produzir fruto de arrependimento. É isso que João está dizendo. Quem falou para vocês que vocês vão ser salvos por causa disso? Quantos que se dizem evangélicos e que acham que são salvos porque são evangélicos? Porque a sua denominação é reconhecida, porque o seu ministério é famoso, porque é alguém que tem respeito e admiração. Existem muitas pessoas que são admiradas, mas que são destruídas espiritualmente. Existem muitos pregadores, muitos cristãos, muitos evangélicos, que nas redes sociais têm uma imagem polida, cheia de brilho, e que alguém diz assim, nossa, intocável, irreparável. Mas Deus sabe que é apenas ruína. Tem muita gente com aparência de construção, com uma arquitetônica maravilhosa, mas na verdade é um monte de monturo, de entulho. Há muitas pessoas assim, que oram publicamente, que é uma coisa maravilhosa. Existem muitos pastores que pregam, dirigem suas igrejas, mas que se sentarem para conversar com suas famílias, com suas esposas, seus filhos, muitos serão expostos. E talvez os filhos digam assim, ele não faz culto doméstico. Eu nunca vejo meu pai orando. Eu nunca vi meu pai lendo a Bíblia e chorando. É só no púlpito. Isso aqui é um perigo. E eu falo, irmãos, como pastor. Se eu não tomar cuidado, eu sei das dificuldades. Essa semana mesmo eu falei para a Patrícia, vamos fazer o culto doméstico. Furamos, deveria ter feito ontem, não fizemos, porque não é fácil. Isso aqui é para todos nós. Aos homens daqui, você está fazendo o culto doméstico? Você está chamando seus filhos para orar? Você ora com a sua esposa? Você é referência espiritual na sua casa? Vejam, uma coisa simples. As irmãs, vocês exercem esse papel piedoso de uma mulher cristã? Submissão, amor, cuidado, zelo pelos filhos, dedicação. Aos que têm pai e mãe, vocês estão exercendo esse papel de filho que honra pai e mãe? Ou você esqueceu dos seus pais? Dos velhinhos?
Ah, pastor, faz tanto tempo, nem sei como está meu pai e minha mãe. Então produza fruto de arrependimento. Porque se você não cuida do seu pai e da sua mãe, não pense você que vai cuidar dos irmãos da igreja. Porque espiritualidade, irmãos, não é essa que a gente vê aqui. Aqui é onde desemboca as nossas emoções. Aqui é gostoso eu cantar ao ritmo dos instrumentos, com o ministério de louvor. Mas e em casa? E no meu trabalho? Quais as perspectivas que eu tenho fora desse espaço de culto? Ou eu acho que culto é só isso aqui, no domingo de manhã? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como é a sua linguagem lá fora? Como você conversa com as pessoas? Com os seus clientes? Será que você tem uma linguagem santa, que glorifica a Deus? Ou suas palavras são de baixo calão, parecendo um ímpio? Se você tem feito isso, se arrependa. O Senhor está vindo. Produza frutos dignos de arrependimento. Como é a sua postura? Você cumpre com aquilo que fala? Você honra com os seus compromissos? As pessoas lá fora podem dizer, olha, fulano de tal é aqui fora do mesmo jeitinho que ele é no culto. Lá com os irmãos. Se você não estiver sendo assim, você está vivendo como os fariseus. Está mantendo a aparência de religioso, está compartilhando coisa religiosa no Facebook, no WhatsApp, está falando da ira, e tem gente que fala, né, da ira de Deus, da soberania de Deus, da majestade de Deus, mas se você não estiver temendo a isso, e não estiver produzindo frutos de arrependimento, João Batista dizendo, o fogo da ira de Deus está aceso. Irmãos, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E João Batista é esse pregador, corajoso, ousado, cheio da graça de Deus, dizendo que Jesus vai vir e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vejam, há algumas expressões no Antigo Testamento que eles já conheciam. Por exemplo, Ezequiel 36, do 26 ao 27, diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis. Ezequiel profetizou isso. Ele também profetizou no capítulo 37, versículo 14: Porei em vós o meu espírito e vivereis. No capítulo 39 de Ezequiel, versículo 29, diz assim: Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, João Batista está pregando o que já havia sido anunciado. O Senhor vai batizar com o Espírito Santo. Não é só ser imergido numa água aqui. Ou para quem defende a aspersão, não é só derramar água na cabeça, é o Espírito Santo que vai ser derramado. O que eu estou fazendo aqui antecede um acontecimento histórico e único na história da igreja. Haverá um derramamento, haverá um Pentecostes, haverá uma ação de Deus aqui. E ele está dizendo que vai ser feito por aquele que vem depois dele, não por ele. Ele está batizando como sinal de arrependimento. Então João está dizendo, arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. Ele pressupõe que nós somos uma espécie de árvore. O arbusto seco, sem fruto, o fogo vai consumir. A árvore, que somos nós, o machado está posto à raiz. É o que ele fala. Então o lenhador está lá com o machado na raiz. Se não produzir fruto, com Deus não tem esse negócio de ficar adubando, de ficar esperando uma árvore morta ter vida. Ele dá vida e quando ele dá vida, produz fruto. Lembra da figueira que não produziu fruto? Ali está uma figura muito clara do que Cristo fará com aqueles que não vivem segundo sua vontade. Ele foi buscar fruto na figueira. Não tinha fruto, só tinha folha. Ele amaldiçoou e ela secou. Crente que vive de aparência e não tem fruto, pode ter certeza que um dia o Senhor vai fazer secar desde a raiz. O Senhor há de passar o machado. Isaías, semelhantemente, também diz, capítulo 44, verso 3,
Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção. Joel 2,28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Lembra de Jesus com Nicodemos? Ele fala assim, você é mestre em Israel e não entendes essas coisas. Por quê? Porque nascer da água e do espírito são sinônimos. Há profecias no Antigo Testamento. Se você é mestre, você estuda o Antigo Testamento e ensina. Como que você não sabe disso? Por que você me pergunta, eu sou velho e vou voltar no ventre da minha mãe? Como se Jesus estivesse dizendo, Nicodemos, você tinha que entender isso. Tinha que entender isso. Interessante, irmãos, que Jesus, quando fala com Nicodemos, ele cita também a questão do vento. E aqui a palavra espírito, usado por João, também dá a ideia de vento. Esse espírito, depois eu vou tratar o fogo. Esse espírito, esse sopro de Deus. Ele está dizendo, olha, o meu batismo com água é um sinal, é um rito, é um sacramento, é uma ordenança, é algo visível. Por quê? Porque você se arrependeu. Porque você produziu frutos dignos de arrependimento. Então você está professando publicamente. Mas aquele que vem depois de mim, aquele de quem eu sou o precursor, que eu estou anunciando, esse vai batizar, vai imergir você numa nova vida. Você vai nascer de novo da água e do Espírito. Então, se não houver arrependimento, é sinal de que não há uma nova vida. Estão entrelaçados. Arrependimento e confissão andam de mãos dadas. Não existe esse negócio da confissão estar caminhando lá na frente e o arrependimento ficou lá para trás. Assim como ninguém pode dizer que se arrependeu e abandonou a confissão, também não dá. Porque os dois caminham de mãos juntas. Eles não se separam. E aqui então, João Batista vai usar uma expressão, e a gente precisa lembrar que ele é hebreu. João Batista sabe o que significa a palavra. E essa palavra em hebraico, espírito, uma expressão estranha, ruach, que em grego é a ideia de pneuma, é o sopro, é o que infla, é o que enche. Ele está dizendo que Deus vai soprar, há uma promessa de vida. O Senhor fez o homem do pó da terra, e o ruach, e soprou-lhe fôlego de vida. Nós somos seres viventes, Deus nos deu fôlego. Vida espiritual existe porque Deus soprou em você. Deus pôs o Espírito, te regenerou, te deu uma nova vida. Você é cheio desse fôlego de Deus. Só que essa palavra também, irmãos, aponta para tormenta, juízo e poder. Vejam, o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, também é o Espírito de poder. Ele não é só o Espírito de vida. Atos 2, do 1 ao 3. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, olha, a ideia exatamente prescrita como Jesus ensinou, como um vento veemente e impetuoso. Um som de um vento. Não era o vento, era o som de um vento, como se um vento veemente e impetuoso. Imagine como se um vento bem forte estivesse soprando dentro dessa casa, onde todos vocês estão assentados. O som, seu cabelo vai ficar arrumadinho aí no lugar, mas aquele barulho, como se tivesse um redemoinho aqui dentro. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A ideia de individualidade, de particularidade, de experiencial. E ao mesmo tempo coletividade, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Deus, que atua na igreja como um todo, atua particularmente em cada um de nós. Deus cuida do seu povo, Deus sustenta o seu povo, mas isso não exime nossa responsabilidade individual e comprometimento vivencial com Deus. A igreja não é lugar do Maria vai com as outras. A igreja não é um lugar do oba-oba. A igreja é um lugar de gente comprometida. A experiência do irmão me edifica, mas não é minha. Se o irmão é quebrantado, se humilha diante de Deus e busca a Deus e tem os dons e capacidades que Deus deu,
me edifica, mas não são meus dons, não é a minha capacidade. A minha vida é a minha vida. Eu posso amar o pastor, gostar do pastor, admirar o pastor, mas é o pastor, não sou eu. O pastor não me salva. No dia do arrebatamento eu não vou aparecer, vamos, não tem isso. É individual. E todos estavam naquele lugar aguardando a descida do Espírito Santo. Eu acho que esse tipo de perspectiva e senso de divindade falta na gente. De estar reunido com essa convicção e com esse desejo de que Deus se manifestará entre nós. Eu não estou falando aqui que você precisa pular, rodar, falar em línguas estranhas. Não é isso. Eu estou falando sobre esse desejo de Deus, de santidade, de arrependimento, de abandono de pecado. Porque há muitos cenários também, os irmãos sabem disso, de muito barulho e nada de mudança. E não é isso que eu estou pregando aqui. Mas também não posso viver engessado num formalismo indiferente. Sentar sobre as cinzas de um altar que deveria ter fogo e não tem. E ficar todo sujo de cinza, lambuzado de cinza, porque o fogo já apagou faz tempo. Aí também não faz sentido. Para ficar depois arrotando uma espiritualidade que eu sei que não tem. Para todo mundo dizendo, olha, Deus me revelou sua santidade, Deus me chamou e me despertou para a obra missionária, olha, eu entendi as Escrituras, e alguém olhar para você e só vê um rosto sujo de cinza, e não vê chama, não vê luz, não sente calor, não se aquece. Nós fizemos o grupo de comunhão sexta-feira, eu fui sem blusa. A minha esposa sempre fala para Luiz, leva a blusa. E eu falo para ela, não precisa ficar me avisando. E ela não me avisou sexta-feira e precisava me avisar na sexta-feira. Quando eu estava no meio do caminho, eu percebi que estava sem blusa. Quando nós chegamos lá, eu já senti o vento frio. Eu falei, meu Deus do céu. Para onde eu fui? Churrasqueira. Perto do calor. Teve um momento em que foi tão comovente, os irmãos abriram o coração. Gente, ó, qualquer dia, se tiver um agente infiltrado no nosso grupo de comunhão, hein, William? As esposas precisam ouvir o que os homens compartilham. Seu marido é uma bênção. Quando os homens decidem abrir o coração, um olha para o outro e é como se fosse assim, ufa, o irmão é igual a mim. Porque só eu achei que fosse assim. E a gente se identifica, ufa, o pastor também tem a mesma dificuldade. Porque aqui todo mundo é humano. Todo mundo aqui é imperfeito. Mas o vento frio começou a me incomodar. E aí, estou lá perto do irmão Fernando, ele está na churrasqueira. Eu até brinquei, falei, irmão Fernando, você está de bermuda e camiseta? Ele falou assim, mas aqui, né, assando a carne, então está tranquilo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos falar sim do sacrifício, mas sentindo o fogo que tem no sacrifício. Porque era o fogo que consumia o sacrifício. Se Cristo é o sacrifício definitivo, seu fogo está sobre nós. Porque Ele se entregou por nós. Mas vamos dar sequência. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 8, Jesus fala a Nicodemos sobre esse sopro também. Agora, irmãos, Gênesis 1, do 1 ao 2, diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vejam, esse Espírito também é o Ruach, é o sopro também criador aqui. O Espírito que sopra, que dá vida, é o que cria. A vida espiritual é obra do próprio Deus em nós. Não é uma construção da sua vaidade, do seu cuidado, mas é da sua humilhação e arrependimento, e Deus te dá a vida espiritual. Você já viu aquela pessoa que diz assim, quando eu melhorar a minha vida eu vou para a igreja, quando eu parar de fumar eu vou para a igreja, quando eu parar de beber eu vou para a igreja, quando eu melhorar o meu casamento eu vou para a igreja. Não vai acontecer isso, porque é vindo que Deus vai trabalhando. É Deus quem nos dá a nova vida. Eu não alcanço uma nova vida para depois servir a Deus. Deus me dá uma nova vida para servir a Ele, com boas obras. Eu não vou produzir boas obras para ter vida e Espírito Santo em mim.
Ele vai me dar o Espírito, me regenerar para que eu produza as boas obras. Esse Espírito Santo de poder é o Espírito Criador. É Ele quem dá fôlego de vida, é Ele quem nos dá a vida espiritual. E na tradição judaica há uma analogia muito interessante. Eles imaginavam o Espírito como uma águia voando sobre a criação, baseado em Gênesis. É por isso que quando Jesus desceu as águas do batismo, eu ia dizer isso para aquele pastor que perguntou, o porquê Deus desceu, o Espírito desceu em forma de pomba. Há uma clareza conceitual ali, usando a imagem de uma ave, o Espírito da criação, é a atuação da Trindade. Deus o Filho está nas águas do batismo, Deus o Espírito Santo em forma de pomba e Deus o Pai, este é o meu Filho amado em quem me agrado. É a Trindade manifestando a obra redentora. Vejam, agora João encerra dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Pastor, por que o Senhor agora omitiu a palavra com? Porque a palavra com, ou a preposição com, ela não consta no original. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha, ela está em negrito, está diferente das demais palavras, porque está sinalizando que ali é o entendimento do tradutor. Agora, irmãos, não se assustem, eu sei que há diferentes pontos de visão, mas eu gostaria de apresentar a vocês aqui a importância desse fogo. De que não se trata necessariamente de 2 batismos, eu creio que há um só batismo, mas que também não significa que o fogo não tenha nada a ver com o Espírito Santo. Eu não vou nem ao céu e nem vou ficar na terra aqui. Eu sei que há muitos que amam a teologia pentecostal e defendem, não, são 2 batismos, um batismo no Espírito, a nova vida, e um batismo com fogo, uma segunda experiência, uma segunda bênção, talvez evidenciada por falar em outras línguas. Eu não creio assim. Mas há alguns cessacionistas também, que dizem, não, pastor, o texto é muito claro. Aqui é o Espírito Santo batizando, regenerando, e o fogo é a ira de Deus, o juízo de Deus, porque ele tem uma pá na mão e vai pegar a palha, que não é o crente, que é o falso cristão, e vai jogar no fogo do inferno, que é o fogo inextinguível. É de um extremo ao outro. Mas a posição que eu vou apresentar aos irmãos, para você se debruçar, elucubrar-se, você vai acordar de madrugada e vai começar a estudar a Bíblia, vai passar a noite toda estudando, para você se dedicar, para você se posicionar. Mas como diz um professor do Seminário de Cianorte, sempre escreva sua teologia com lápis, porque se precisar apagar alguma coisinha, você tem humildade para dizer assim, olha, eu entendi assim, mas agora eu entendo desse jeito. Mas o que eu vou passar aos irmãos aqui tem respaldo de grandes pensadores, de grandes teólogos. Esse fogo, e eu fiz a minha anotação, a minha cola aqui, hoje de manhã eu pensei assim, vou encontrar nas Escrituras algumas referências que mostrem o fogo como manifestação física de um atributo específico de Deus, que é a sua santidade. Vejam, como Deus manifesta a sua santidade? Com fogo. Você já percebeu isso? Eu, no estudo de semanal, por isso que é importante você vir, eu falei que o inferno é inferno porque Deus está lá, com fogo. Tem gente que pensa que o inferno é o lugar que Deus não vai estar, Deus vai lançar os ímpios no inferno e Deus não está lá. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Só que Ele está no inferno com ira, com fogo, fogo da sua santidade. Para o ímpio, a santidade de Deus é uma afronta, é um fogo que queima. Para o crente, a santidade de Deus é um fogo que purifica. Se as obras que você produz na sua vida são obras que glorificam a Deus, o fogo da santidade de Deus vai provar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou isso. Tem 6 tipos de obras que você pode produzir: madeira, palha e feno, ouro, prata e pedras preciosas. Se as suas obras, se a sua vida de santidade, se a sua vida de crente tem como objetivo glorificar a Deus, no dia do Senhor, quando você apresentar a Ele as suas obras,
O fogo dele sua santidade vai purificar as suas obras, elas serão aperfeiçoadas. Agora, se você vive de aparência, se as suas obras é para demonstrar uma espiritualidade que não existe, é madeira, palha e feno. Quanto mais próximo da santidade de Deus, só vai ver fuligem. Vai ser igual quando você taca fogo num terreno baldio, igual quando tacaram fogo esse tempo atrás, aí, aquela fuligem toda que suja o quintal. As suas obras vão virar pó. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Se um grande pastor que prega para milhões de pessoas faz isso para ostentar uma vaidade pecaminosa, uma vaidade, uma luxúria, uma posição, e é um falso crente, mas tem tido uma repercussão de um homem santo, no dia do Senhor, tudo isso que ele produziu vai queimar. Então esse fogo é um fogo também da santidade de Deus. O Espírito tem um epíteto que o qualifica como esse Espírito fogo, Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito de vida, Espírito que infla, Espírito que sopra. Os dois elementos estão presentes, o vento e o fogo, e são devastadores. Na seca, se estiver ventando e tacar fogo em algum lugar, o vento leva o fogo, se espalha, irmãos, não tem quem segura. A gente canta um hino, sopra Espírito, não é? A letra do hino, sopra pelas ruas, sopra pela cidade, tem que soprar. E o fogo da santidade, que é o fogo do juízo, vai se alastrando, vai se espalhando. Veja, Êxodo 3:2 diz assim, que o anjo apareceu numa chama de fogo, numa sarça que não se consumia. E o que foi que Deus disse para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está agora é santo. O fogo da santidade. Em Levítico 10:1, diz que saiu fogo diante do Senhor e consumiu Nadab e Abiú, porque tentaram oferecer fogo estranho diante de Deus. O fogo da santidade de Deus, que não admitia uma falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade. Êxodo 13:21, o Senhor ardia numa chama de fogo que conduzia o povo pelo deserto. Eliseu viu cavalos e carros de fogo, 2 Reis 6:17. Elias, o seu antecessor, clamou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. 1 Reis 18:38. Deus perguntou a Jeremias 23:29, não é a minha palavra como fogo? Hebreus 12:29, nosso Deus é fogo consumidor. Isaías 6, ele é tocado por um braseiro, ou por uma brasa que sai do fogo do altar. Se tem brasa, tem fogo. A brasa acesa tocou nos seus lábios e tornou santo, purificou os seus lábios. 1 Coríntios 3:13, nossas obras serão reveladas pelo fogo no dia do Senhor. E por fim, há muitas outras referências. Apocalipse 20:14, a segunda morte, a condenação, é o lago de fogo. É o fogo do juízo de Deus. Portanto, eu gostaria de apresentar aqui, não como o Espírito Santo e fogo, nem necessariamente com o Espírito Santo, com o Espírito Santo ou fogo, como se fossem dois batismos, nem com o Espírito Santo e com fogo, como se fosse um juízo e um batismo, mas como Espírito Santo e fogo, conforme o original. Pastor, mas o senhor não está indo muito longe aí, ou o senhor se pauta em alguns estudiosos? E eu vou apresentar aqui e os irmãos vão ficar impressionados. Primeiro, João Calvino, como um bom presbiteriano e defensor da teologia reformada, eu encontro em João Calvino, que diz o seguinte: a palavra fogo é adicionado como um epíteto, é aplicada ao Espírito porque ele tira as nossas poluições como o fogo purifica o ouro. João Calvino não acreditava que isso aqui era só o juízo de Deus. Ele acreditava que é o próprio Espírito Santo, como fogo purificando o crente.
Epíteto qualifica, por exemplo, Alexandre o Grande. O Grande é um epíteto. Quer dizer que Alexandre, o imperador, era muito poderoso. Espírito Santo e fogo. É como se dissesse assim, olha, esse Espírito é muito poderoso, ele queima, ele purifica, mas ele também condena. D.A. Carson, que é uma das maiores autoridades em Novo Testamento atualmente, ele diz o seguinte, eu já estou encerrando, muitos veem isso, essa passagem, como um duplo batismo, um no Espírito Santo para o justo e o outro no fogo para o impenitente. Há bons motivos, contudo, para falar de fogo junto com o Espírito Santo, como agente purificador. As pessoas a quem João se dirige estão sendo batizadas por ele. Elas provavelmente arrependeram-se. Mais importante, a preposição com não é repetida antes de fogo. Uma preposição governa o Espírito Santo e o fogo, e isso normalmente sugere um conceito unificado, ele chama de Espírito-fogo, ou algo semelhante. No Antigo Testamento, o fogo com frequência tem uma conotação purificadora, não destrutiva. Por isso que as testemunhas de Jeová, os adventistas e os defensores, como John Stott, se eu não estiver enganado, do aniquilismo, dizendo que o inferno é o fogo que aniquila, que a pessoa vai para o inferno e não existe mais, é como se acabasse definitivamente, ele está dizendo, esse fogo não é destrutivo. Esse fogo, ele purifica o crente, e esse fogo queima constantemente sem destruir. Aí é que está o grande sofrimento do inferno. Da ira constante de Deus, que é inextinguível, como disse o evangelista Mateus. O batismo de água de João relaciona-se com o arrependimento, mas aquele de quem ele prepara o caminho, administrar o batismo de Espírito-fogo, purifica e refina a pessoa. Comentário de Mateus, página 135, cheia de publicações. Pasmem, missionário presbiteriano que chegou ao Brasil, Asbel Green Simonton, escreveu no seu diário, olha o que esse homem escreveu: quantas vezes minhas devoções são formais e apressadas. Ele está dizendo, quantas vezes as minhas orações em casa são feitas de maneira rápida, de maneira formal, mecânica. E ele diz assim, ou perturbadas de pensamentos e planos para o dia. Quem que nunca passou por isso? Você está orando e está preocupado com a conta para pagar, com o trabalho que você tem que fazer, com o filho que vai para a escola, com a mulher que pediu para você ir no mercado e com tantas coisas que você tem que fazer. Simonton também passava por isso. E pecados, muitas vezes confessados e lamentados, têm mantido poder sobre mim. Ele está dizendo, até os pecados que eu confessei, sei que Deus me perdoa, fica vindo na minha mente e dizendo assim, você pecou feio, hein? E é aquele sentimento de desânimo, de tristeza, de angústia, meu Deus, por que eu fiz isso? Até agora eu não acredito que eu cometi esses pecados, me perdoe. E a gente fica pedindo perdão de novo por uma coisa que Deus já perdoou. Simonton passou por isso. E olha o que ele pede. Quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias e que me dera um coração totalmente de Cristo. Eu falei isso aqui para um pastor da Presbiteriana do Brasil, que ele é cessacionista ao último. E eu falei assim, pastor, mas Simonton, que foi o homem que Deus usou para plantar a sua igreja aqui no Brasil, ele pediu para que Deus batizasse ele, mas com fogo. E ele falou assim, cada um é cada um, né? Vejam, meus irmãos, agora um grande homem de Deus na história, um puritano, um homem dedicado à palavra de Deus, conhecido como homem das santas afeições, ninguém menos que Jonathan Edwards. Olha o que ele disse. Quando recebemos o Espírito Santo, dizem as Escrituras que somos batizados com o Espírito Santo e fogo. Esse fogo representa as santas emoções que o Espírito produz em nós, de modo que ardia-lhes o coração, Lucas 24, 32. Mencionei somente alguns textos, de um sem número deles, que colocam a verdadeira religião exatamente nas nossas emoções. Edwards, ele defendia muito as santas afeições. Se alguém quiser refutar o meu pensamento, deve então jogar fora a sua Bíblia e encontrar um outro padrão, ele era bem radical, né? Pelo qual julgue a natureza da verdadeira religião, tratado sobre afeições religiosas. Ele também entende isso aqui como um fogo que purifica as suas afeições. Meus irmãos, minha conclusão então é que o verdadeiro crente é batizado no Espírito Santo e fogo.
O verdadeiro crente, ele tem iluminação e calor. Mente que entende a doutrina e coração que queima pelo Evangelho. Não dá para desassociar. Se você disser, nossa, eu conheço tanto de Deus, mas não tenho nenhuma paixão e calor pela presença de Deus, você está totalmente fora. E se você disser, nossa, eu sou emoção viva, mas eu não entendo nada, você precisa se colocar no seu lugar. É um extremo e outro. É gente que parece robô e outro que é como um filho maluco. E eu falo porque eu já fui bagunceiro. Os irmãos não têm ideia do que eu já aprontei na igreja. E eu não tenho vergonha de estar gravando, e quem me conhece desde os meus 14 anos sabe do que eu estou falando. Eu já cheguei a ser advertido em culto público, pelo amor de Deus, para de bagunça, porque não dava para ter culto com a bagunça que eu estava fazendo. Eu ia nesses encontros, né, da última hora, quem foi sabe do que eu estou falando, e eu amava pular e rodar para sair na fotografia. Naquela época não tinha celular, hein? Olha como a gente fez bagunça. Eu treinava até o dia em que eu fui aprender sobre as afeições religiosas. Até o dia em que eu comecei a ler John Owen. Não Edwards, mas John Owen, que me marcou muito. Aí ficou uma época que eu era muito radical também. Eu já tenho uma natureza controlada, vocês já devem ter percebido isso. Eu sou metódico por natureza. Aí eu fiquei muito chato. Ninguém me aguentava. A minha esposa que ajudou a trabalhar um pouco isso. Porque, irmãos, tome muito cuidado. Não confunda as intenções de Deus com a sua personalidade. Não vá bater no peito achando que o seu jeito de ser é o que Deus quer para todo mundo, porque não é isso não. Vá ler o diário de David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards, um dos maiores missionários calvinistas entre os índios americanos. David Brainerd passava horas no meio do mato, da floresta lá, a cavalo, orando. Ele escreveu no seu diário e disse assim: tem hora que eu não sei se eu sou realmente de oração ou se é porque eu sou absorto e taciturno. Sabe o que significa? Gente antissocial. Ou se porque eu sou tão antissocial que eu gosto de ficar isolado. Ora, um homem desse tinha dúvidas sobre a vida espiritual. E tem gente que se acha tão convicto e tão... Não, eu estou certo em tudo. Repense. Tome muito cuidado. Seja muito humilde para avaliar os outros. Avalie-se a si mesmo. E vamos aprender. Portanto, eu concluo com duas passagens do Novo Testamento. A primeira que eu amo demais, que é Tessalonicenses. Eu quero fazer uma exposição nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 9. Ele diz para a igreja, para a Assembleia de Deus, para o povo de Deus. Aqui, não viu que eu dei até uma titubeada aqui, né, aqui? Não apagueis o Espírito. O povo estava reunido em culto solene. Não apagueis o Espírito. Não percam essa paixão, esse fogo, esse calor. Não apaguem, porque a igreja pode abafar. Se você não colocar brasa, se você não cuidar, vai apagando. Se você não cuidar da sua vida espiritual, você vai apagando. Tira uma brasa do meio do braseiro. É uma questão de tempo, ela vai ficar vermelhinha, depois vai diminuindo, vira um carvão sem vida. Deixe a convivência comunitária, não faça isso, mas é uma sugestão hipotética, né? Para de congregar. Nos primeiros dias você fica até animado. Depois o fogo passa, porque precisa de brasa, precisa de gente, precisa de comunidade. Não apagueis ou não extingais, né? Não tirem esse calor do Espírito. E eu concluo com 1 Pedro 1, dos 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós estamos sendo provados, irmãos. Pedro está dizendo, é necessário isso. Você vai ficar desempregado, você vai ter necessidade às vezes de coisas básicas, você vai ficar triste, você vai ter insônia, você vai ter algum tipo de doença, você vai ter que lidar com perdas, como famílias que estão perdendo pessoas por causa da Covid. Por um pouco de tempo nós seremos entristecidos. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece.
muito mais do que os recursos naturais, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando você passa por luta e provação, esse Espírito, esse fogo que batiza, ele purifica, quer mostrar que você é um crente cheio do fogo do Pentecostes, é aquele que permanece firme na luta e na tribulação. Esse sim entendeu a mensagem do Pentecostes. Esse tem dentro de si o avivamento. Ontem eu escrevi o texto e publiquei sobre a história da nossa igreja. E terminei com o refrão do nosso hino oficial. Ninguém detém, aleluia é obra santa. Esta causa é do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Portanto, meus irmãos, tenham um coração avivado, um coração batizado no Espírito e fogo. Avivar aqui é recobrar, reanimar, despertar, que o Senhor Deus faça isso com a sua vida.